Eu sei que você passou noites se perguntando quando as coisas vão mudar e sentindo que as suas orações não têm resposta. Mas hoje você não está aqui por acaso. Existe um princípio no reino de Deus que poucos usam: a gratidão. Não é apenas ser educado, é uma lei espiritual que transforma a sua escassez em abundância e a sua dor em testemunho. Fique até o final, porque você vai aprender a ativar a mão de Deus mesmo quando não tiver vontade de agradecer. Antes de começar, dê um passo de fé e escreva nos comentários: hoje eu escolho agradecer e os meus milagres se multiplicam. Prepare-se, porque um simples "Obrigado, Senhor" tem o poder de honrar o Criador como nada mais pode fazer. Comecemos. Número 1. Gratidão que honra a Deus. Hoje Deus quer revelar a você algo que pode transformar a sua vida para sempre. Um princípio simples, mas tão profundo, que Ele mesmo deixou escrito como uma promessa eterna. Há palavras que saem da nossa boca e o vento as leva, mas há palavras que sobem como oferta direta ao coração de Deus. Entre todas, há uma que o Senhor valoriza de maneira especial: a gratidão sincera que nasce da alma. O próprio Deus declarou isso com clareza quando disse que aquele que oferece gratidão o honra. Ele não disse que o entretém, não disse que o impressiona, não disse que simplesmente lhe agrada, disse que o honra. Isso significa que cada vez que você diz "Obrigado, Senhor", com um coração verdadeiro, está dando honra ao Criador do céu e da terra. A sua gratidão, ainda que pareça pequena aos seus olhos, tem um peso eterno diante de Deus. Talvez você tenha crescido pensando que honrar a Deus exige grandes sacrifícios, grandes recursos ou conquistas espirituais extraordinárias. Mas o Senhor, em sua misericórdia, nos mostra que há um sacrifício que todos podemos oferecer, mesmo em meio à dor, à escassez ou ao cansaço: um coração agradecido. A gratidão não é uma opção para quando tudo vai bem, é um sacrifício que Deus pede, porque revela confiança, humildade e fé. Imagine por um momento um filho que entrega um presente caro sem levantar o olhar, sem afeto, sem palavras. Depois imagine esse mesmo filho escrevendo uma carta simples que diz: "Obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor faz por mim. Eu te amo." Qual dos dois gestos toca mais profundamente o coração? Deus sente o mesmo. Ele não busca ofertas vazias nem atos automáticos. Ele anseia por um coração que reconheça a sua bondade. A Bíblia expressa isso com profunda beleza quando diz que com cânticos o nome de Deus é louvado e com ações de graças ele é exaltado, e que essa oferta agrada mais ao Senhor do que a de um touro. Isso nos ensina que o que é caro nem sempre é o que mais honra a Deus. O que verdadeiramente o honra é o que nasce do coração. Um cântico agradecido, uma palavra sincera, um louvor em meio à prova tem mais valor do que qualquer sacrifício exterior sem amor. Talvez hoje você pense que não tem nada para oferecer a Deus. Talvez se sinta vazio, cansado ou espiritualmente seco. Mas ouça isso com atenção. Deus não lhe pede o que você não tem. Ele lhe pede o que está ao seu alcance. A sua gratidão, mesmo quando é fraca, mesmo quando sai entre lágrimas, é uma oferta poderosa. Quando você agradece em meio ao silêncio, está dizendo: "Senhor, confio em Ti mesmo sem entender." Há pessoas que dizem: "Como vou agradecer se acabei de perder tanto?" E Deus não lhe pede que agradeça pelo dor, mas que agradeça no meio dela. Agradecer não nega o sofrimento, atravessa-o com fé. Assim fizeram os homens e as mulheres de Deus ao longo da história. Mesmo quando não viam uma resposta imediata, escolheram honrar a Deus com gratidão. E essa gratidão abriu caminhos invisíveis. A gratidão também quebra correntes que vêm de gerações. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde a queixa era constante e o agradecimento escasso. Hoje, Deus o convida a ser o primeiro elo de uma história diferente. Quando você escolhe agradecer, não apenas transforma o seu interior,
mas também semeia uma nova cultura na sua família. Suas palavras podem curar ambientes, trazer paz e deixar um legado que seus filhos se lembrarão. Quando você honra a Deus com gratidão, Ele faz uma promessa poderosa, mostrar-lhe a sua salvação. Isso nem sempre significa uma mudança imediata das circunstâncias, mas sim uma revelação clara da sua presença, da sua direção e do seu poder agindo no tempo certo. A gratidão organiza o seu caminho, limpa o seu olhar e o posiciona para reconhecer os milagres que Deus já está preparando. Talvez você não sinta isso hoje, mas decidir agradecer é um ato de fé, não é hipocrisia, é obediência. Às vezes o coração aprende a sentir depois que a alma decide crer. Cada "obrigado, Senhor" que você pronuncia é uma semente plantada em terra eterna. E Deus, que vê o secreto, se encarrega de multiplicar aquilo que é oferecido com amor. E, se a gratidão tem esse poder de honrar a Deus, então você precisa entender algo mais. Você foi criado para isso. Há raízes profundas no seu espírito que esperam ser regadas com agradecimento. Quando você começa a agradecer todos os dias, até pelas pequenas coisas, passa a ver como a presença de Deus se torna mais clara, como a esperança se levanta novamente e como os milagres, pouco a pouco, começam a se multiplicar diante dos seus olhos. Número 2. Raízes de gratidão que sustentam na tempestade. Você já viu o que fica depois de uma tempestade forte? Ruas molhadas, galhos quebrados, telhados danificados. E no meio de tudo isso, algo que sempre me impacta. Há árvores que continuam de pé. Não porque sejam mais altas, mas porque tem algo que quase ninguém vê. Raízes profundas. E assim é a sua vida espiritual. O que te sustenta quando tudo treme não é o que se vê por fora, é o que Deus esteve formando por dentro. Por isso eu te digo isso com paz e com verdade. Cada "obrigado, Senhor" que você pronuncia é como água que rega raízes invisíveis. Talvez você não sinta, talvez não perceba, talvez pense que é um ato pequeno, mas no mundo espiritual não existe pequeno quando se faz com fé. A gratidão diária é uma irrigação silenciosa, e aquilo que é regado com constância um dia se transforma em fortaleza. Deus te criou para viver enraizado, não superficial. A palavra expressa isso quando diz que, assim como recebemos a Cristo Jesus como Senhor, assim devemos viver nele, enraizados e edificados, confirmados na fé e cheios de gratidão. Isso não é apenas uma frase bonita, é um mapa de sobrevivência. A gratidão não apenas adorna a sua fé, ela a fortalece. A gratidão não apenas te faz sentir bem, ela te enraiza, ela te aprofunda em Deus, como raízes buscando água viva, porque a verdade é que a vida traz ventos. Vem épocas de espera em que você sente: orei por anos e Deus não responde. Vem dias em que a ansiedade aperta o peito e você se pergunta se vai conseguir chegar ao fim do mês. Vem momentos em que a sua casa se enche de queixa, em que ninguém valoriza nada, em que parece que o ambiente pesa, e nesses tempos, o que determina se você permanece firme não é a sua força emocional, é a sua profundidade espiritual. As árvores que resistem a furacões não têm galhos mais fortes, têm raízes mais profundas. Há pessoas que por fora parecem tranquilas, mas por dentro estão quebradas porque nunca desenvolveram raízes. E há pessoas que por fora estão atravessando uma dor real, uma perda real, uma prova real. Mas continuam de pé não porque não chorem, mas porque estão enraizadas. Regaram algo por anos em segredo. Gratidão, fé, confiança, reconhecimento da bondade de Deus. Talvez você me diga: mas eu tentei agradecer e nada mudou. E eu te entendo. De verdade, eu te entendo. Mas escute-me como um jardineiro sábio que já viu o invisível crescer. Raízes não crescem em um dia. Ninguém aplaude uma árvore pelas suas raízes, porque ninguém as vê. Mas sem elas não há fruto, não há sombra, não há estabilidade.
A gratidão não é uma fórmula mágica de resultados instantâneos. É um sistema de raízes que se forma debaixo da terra. Dê tempo às raízes antes de exigir fruto da árvore. A palavra também descreve isso com uma imagem preciosa, quando diz que aquele que confia no Senhor será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes junto ao ribeiro, e que, quando vem o calor, não teme, e no ano de seca não se cansa. Isso é Jeremias 1:7-8. Mas veja como vida prática. A seca chega, a tempestade chega, o calor chega. Mas a árvore não desiste. Por quê? Porque por baixo existe um sistema de vida que não depende do clima. E aqui está o contraste que muitos precisam ouvir com amor. Sem raízes de gratidão, qualquer vento de problema te derruba. Não porque você seja fraco, não porque Deus não te ame, mas porque você estava tentando viver de emoções, de motivação do momento, de hoje eu sinto fé. Mas Deus quer te dar algo mais estável do que um dia bom. Ele quer te dar profundidade. E essa profundidade é construída nos dias comuns. As raízes mais profundas são cultivadas nos dias mais ordinários. Então, como essas raízes são regadas? Com coisas simples, porém intencionais. Um momento ao acordar para dizer: Senhor, obrigado por este dia. Obrigado porque ainda estou aqui. Um agradecimento específico, não automático. Obrigado pela minha comida, pelo meu teto, pela minha família, pelo teu perdão, pela tua paciência comigo. Mesmo que hoje você esteja cansado e não consiga, diga a Deus a verdade. Senhor, não tenho forças, mas te agradeço porque não me soltas. Isso é rega. Isso é raiz. E quando a sua gratidão se torna constante, algo bonito acontece. A sua mente muda de uma mentalidade de escassez e reclamação para uma mentalidade de abundância e reconhecimento. Você começa a notar o que antes ignorava. Começa a ver provisões pequenas, como milagres em processo. Começa a respirar diferente. E um dia, quando chegar a tempestade que você pensava que iria te destruir, você vai se surpreender, porque continuará de pé. Não perfeito, não sem lágrimas, mas firme. Porque, abaixo da superfície, Deus já havia construído em você aquilo que a tempestade não pode arrancar. Mas há momentos na vida em que a tempestade é tão forte que parece que nada pode te sustentar. Quando a perda golpeia e a dor é real, como agradecer então? É para lá que vamos agora, porque Deus também tem uma palavra para os seus dias mais escuros. Número 3. Gratidão em meio à perda. A fé de Jó. Imagine esta cena por um momento. Uma mulher de preto, parada diante de um túmulo recente, com os olhos inchados de tanto chorar. E ainda assim, quase em um sussurro, diz: Senhor, obrigado pelos anos que me deste com ele. Ela não está celebrando a perda. Não está dizendo que não dói. Está fazendo algo mais profundo. Está encontrando um lugar para a fé dentro do luto. E isso é uma forma de gratidão que o céu reconhece. Porque há perdas que tiram o seu fôlego. Há notícias que te deixam em silêncio. Há momentos em que a única coisa que você consegue fazer é olhar para o teto, sentir o peso no peito e perguntar: Deus, por quê? E se você está aí agora, quero falar com muito respeito. Não venho te dizer força como se a sua dor fosse pequena. Não venho te pedir para sorrir. Não venho te obrigar a fingir que está tudo bem. Venho te dizer que Deus está perto e que mesmo no pó e nas cinzas existe uma gratidão que pode te sustentar. Jó viveu uma das histórias mais difíceis que um ser humano pode viver. Em um único dia, perdeu o que muitos levam uma vida inteira para construir. Perdeu bens, perdeu estabilidade, perdeu a saúde e, o mais duro, perdeu seus filhos. E quando o chão desabou, ele não se colocou diante de Deus com uma máscara. Ele se quebrou, chorou, rasgou o coração. E ainda assim, em meio à dor, disse algo que desafia toda a lógica humana. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso está em Jó 1:2:1. Veja a força dessa frase.
Jó não agradeceu pela perda. Jó agradeceu em meio à perda. E essa diferença muda tudo. Agradecer no luto não nega a dor, atravessa-a com fé. Há uma mentira que o inimigo sussurra quando você está quebrantado. Se você agradecer, está minimizando o que aconteceu. Não. A gratidão bíblica não é negação, é âncora, é dizer, dói sim, está doendo de verdade, mas Deus continua sendo Deus, e mesmo sem entender, não vou soltar a sua mão. Jó, até mesmo na sua frase, deixou uma chave espiritual. Ele disse, o Senhor deu, e isso é precioso, porque reconhece os anos de bênção. Às vezes, quando perdemos algo valioso, a dor nos faz esquecer que houve graça antes. Jó não apagou o passado. Ele disse, Senhor, Tu me deste. E talvez hoje você possa fazer o mesmo com lágrimas nos olhos. Senhor, obrigado pelo tempo que eu tive. Obrigado pelos momentos. Obrigado pelas risadas. Obrigado pelo que foi. Isso não tira o luto, mas devolve dignidade ao que foi vivido. E quando você devolve dignidade ao que foi vivido, o coração começa a sarar de outra forma. E ouça isso com calma, porque é importante. A gratidão na perda não é resignação, é declaração de confiança. Resignação é dizer, bom, já foi, não há nada a fazer. Gratidão com fé é dizer, Senhor, não entendo isso, mas sei que Tu continuas aqui. Sei que Tu não mudas, sei que a Tua presença não vai embora. É escolher crer, mesmo com o coração tremendo. Talvez você diga, como posso agradecer se acabei de perder alguém? E eu te respondo com ternura, não estou te pedindo para agradecer pela perda. Deus também não te pede isso. Deus te convida a agradecer em meio a ela pela sua companhia, pelo seu consolo, pelo seu abraço invisível, pela força que Ele está te emprestando para não desabar completamente. Há gratidões que não são cantadas, são sussurradas. Há louvores que não saem com música, saem com lágrimas. E esses são puros diante de Deus. O Salmo também confirma isso quando diz que perto está o Senhor dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito. Isso é Salmo 3:4, 1:8. Não diz perto dos fortes, diz perto dos quebrantados. Então, se hoje você está quebrado, não está longe de Deus. Está exatamente no lugar onde Ele mais se aproxima. A sua dor não afasta Deus. A sua dor o atrai, como um pai que corre em direção ao filho que chora. E quero te dar uma ferramenta simples, prática, para hoje. Não para quando isso passar, para hoje. Se você não tem palavras, se a sua mente está nublada, se a sua alma está cansada, escolha uma única frase, uma só, e repita-a devagar. Senhor, obrigado porque não me abandonas. Você não precisa senti-la perfeitamente, apenas diga por fé. E se isso parecer demais, então diga, Senhor, ajuda-me. Porque às vezes a gratidão começa com reconhecer que você ainda consegue falar com Deus em meio ao silêncio. A perda se parece com o inverno. Tudo parece frio, parado, vazio, mas lembre-se do que aprendemos sobre as raízes. No inverno mais rigoroso, as raízes continuam vivas debaixo da terra. Você não vê flores, mas a vida não parou. A sua gratidão neste tempo é como manter acesa uma pequena luz em uma casa escura. Não ilumina tudo de uma vez, mas permite que você continue caminhando sem se perder. E talvez, enquanto você escuta isso, pense, não tenho palavras para agradecer, não sei o que dizer. Tenho boas notícias para você, porque quando você não sabe o que dizer, Deus te ensina a orar com o simples, com o real, com o que você tem. E é para lá que vamos agora. Número 4. Gratidão silenciosa. Quando você não tem palavras. Já aconteceu de você querer falar com Deus, mas não saber como. Você está ali, talvez sentado na sua cama, talvez com os olhos olhando para o nada, talvez com o coração pesado, e a única coisa que sai é um suspiro. E nesse momento você pensa, Senhor, não sei orar, não sei agradecer, não encontro palavras. E justamente aí, nesse lugar onde você se sente desajeitado, incompleto,
cansado, Deus te diz algo que te liberta. Eu não preciso da sua eloquência, eu preciso do seu coração. Há momentos em que o coração está tão cheio de gratidão que as palavras não alcançam. E há outros momentos em que o coração está tão cansado que não encontra o que dizer. E ambas as coisas são reais. Há pessoas que acreditam que, para se aproximar de Deus, é preciso ter discursos perfeitos, orações bonitas, frases bem elaboradas, como se o céu só se abrisse quando falamos corretamente. Mas a graça de Deus não funciona assim. Deus não te ama pela forma como você fala. Deus te recebe por quem você é. Pense em um filho que chega ao pai e simplesmente o abraça sem dizer nada. Não explica, não argumenta, não se defende, apenas abraça. E o pai entende tudo, entende o cansaço, entende a necessidade, entende o amor, entende a gratidão. Há abraços que dizem mais do que 1000 palavras. Assim também é com Deus. Há silêncios que no reino soam como louvores, porque são silêncios rendidos, silêncios sinceros, silêncios que não se escondem. Davi, que escreveu tantos salmos lindos, também teve momentos de gratidão simples, direta, sem enfeites. Ele disse: "O Senhor ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui ajudado." Isso está em Salmo 2:8-6-7. Veja como é simples. Não é um discurso complexo. É um testemunho humilde. Confiei e fui ajudado. E quando você é ajudado, às vezes, a única coisa que consegue dizer é obrigado. E mesmo que você não diga, Deus vê. Aqui há uma verdade que cura. A autenticidade pesa mais do que a eloquência diante de Deus. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Deus se comove com um coração verdadeiro. Você pode dizer Senhor com a voz quebrada, e isso pode ser mais puro do que uma oração longa sem presença. Você pode ficar em silêncio, com lágrimas nos olhos, e isso pode ser uma oração completa. Um suspiro de gratidão, quando nasce da alma, é oração completa. Talvez você carregue culpa e diga: "Eu deveria ser mais grato, mas não consigo." E eu te entendo. Há temporadas em que a dor, o cansaço ou a ansiedade te deixam sem forças. Há temporadas em que, na sua casa, se respira reclamação e você mesmo se sente arrastado por esse ambiente. Há temporadas em que você sente que Deus está longe e se pergunta se as suas orações chegam a algum lugar. Mas escute isso como um abraço pastoral. Se você está aqui, com o desejo de se aproximar, ainda que com poucas forças, isso já é um sinal de vida espiritual. Isso já é uma raiz que não morreu. E Deus conhece o seu coração antes mesmo de você abrir a boca. A Bíblia diz isso com uma precisão que consola. Ainda não está a palavra na minha língua, e eis que, ó Senhor, Tu a sabes toda. Isso é Salmo 1:3-9-4. Antes de você organizar a frase, Deus já entendeu a intenção. Antes de você explicar, Deus já viu a ferida. Antes de você pedir, Deus já sabe onde dói. Então, não carregue a pressão de orar bem. Descanse na verdade de que Deus te entende. Há pessoas que, em meio ao seu luto, só conseguem olhar para o céu e dizer: "Senhor, aqui estou." Isso basta. Há pessoas que, em meio à espera, só conseguem dizer: "Não entendo, mas confio." E isso é fé. Há pessoas que, em meio à ansiedade financeira, só conseguem dizer: "Pai, provê." E isso é dependência. E todas essas frases, mesmo sendo curtas, têm um peso imenso no reino, porque nascem da sinceridade. Quero te fazer perguntas que talvez você responda por dentro. Você se sente frustrado por não encontrar palavras? Você se sente julgado pela sua própria mente, como se Deus esperasse mais de você? Você se compara com outros que oram bonito e pensa que você não serve? Você já sentiu que a sua oração é pouca coisa? Se isso já aconteceu, respire, porque hoje Deus tira esse peso de você.
Ele não está avaliando o seu desempenho espiritual, ele está cuidando do seu coração. E aqui vai um passo de fé concreto, bem simples, para você fazer hoje mesmo. Quando não tiver palavras, não tente forçá-las, apenas faça isso. Coloque a mão no peito, feche os olhos e diga a Deus uma frase curta, real. Senhor, obrigado por estar comigo. Se você não consegue dizer obrigado, então diga, Senhor, fica comigo. E se nem isso você consegue, então fique em silêncio por alguns segundos, respirando, e deixe que as suas lágrimas falem. Esse silêncio, se for rendido, é um abraço silencioso. E Deus entende. Porque a gratidão nem sempre soa como canto. Às vezes soa como respiração depois do choro. Às vezes soa como quietude quando você já não aguenta mais. Às vezes soa como um coração que, mesmo sem forças, escolhe não endurecer. E quando você faz isso, ainda que com o mínimo, você está regando raízes, está sendo curado por dentro, está mudando a sua mentalidade de reclamação para reconhecimento e está se posicionando para ver os milagres que Deus tem preparados. Mas há outro momento difícil para agradecer, quando você está esperando algo de Deus e parece que não chega, quando a resposta demora. Como agradecer na espera? É para lá que vamos agora. Número 5. Gratidão na espera, a fé de Daniel. Mas há outro momento especialmente difícil para agradecer, e é quando você está esperando, quando você orou, quando creu, quando fez o que era certo. E mesmo assim, a resposta não chega. Quando o tempo passa e o céu parece em silêncio, esse lugar dói. E Deus sabe disso. Por isso, a Bíblia não ignora a espera. Ela a redime. Daniel estava em uma dessas esperas extremas. Não era uma espera confortável. Era uma espera de vida ou morte. O rei tinha tido um sonho e exigia não apenas a interpretação, mas que alguém dissesse qual tinha sido o sonho. Se ninguém conseguisse, a sentença era clara. Todos os sábios morreriam. Daniel ainda não tinha a resposta. Ele só tinha uma promessa implícita e uma fé cultivada na intimidade. E, em meio a essa urgência, Daniel orou. Deus respondeu. Não com todo o cenário resolvido, mas com a revelação do mistério. E aqui está o extraordinário. Antes de ir até o rei, antes de usar a resposta, antes de ver o resultado final, Daniel parou e agradeceu. Daniel 2:23 diz: A ti, ó Deus de meus pais, eu te louvo e te dou graças, porque me deste sabedoria e poder e me deste a conhecer o que te pedimos. Ele agradeceu por uma luz parcial, agradeceu em processo, agradeceu na espera. Isso é gratidão antecipada, não é ingenuidade, não é negar o perigo, é reconhecer que, se Deus já falou uma parte, Ele terminará a obra. Daniel entendeu que a revelação era a prova de que Deus estava agindo, mesmo que o desfecho ainda não tivesse se manifestado. E essa gratidão foi uma declaração de fé profunda. Agradecer na espera não significa que você não se importa com o que está vivendo. Não significa que não dói. Significa que você escolhe confiar no processo, mesmo sem ainda ver o final. É dizer a Deus, não entendo tudo, mas confio em ti. E essa postura muda algo por dentro. A ansiedade começa a se transformar em expectativa. O medo perde força. O desespero se converte em paciência ativa. Muitas vezes pensamos que a espera é abandono, mas a Bíblia nos mostra que a espera é gestação. Nada cresce à vista no início. O bebê não aparece, mas está crescendo. O agricultor não vê a colheita, mas a chuva já caiu. Por isso a espera não é seca, é chuva invisível. O problema é que queremos agradecer apenas quando já temos o fruto na mão, quando Deus nos convida a agradecer, quando a semente já foi plantada. O Salmo 27:14 diz: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Observe isto. Esperar não é passividade. É esforço interior, é sustentar a fé quando a alma quer desistir.
E uma das ferramentas mais poderosas para te sustentar na espera é a gratidão. Quando você agradece enquanto espera, o seu coração permanece alinhado. Você não permite que a queixa roube a sua fé. Não permite que o tempo endureça o seu coração. A gratidão se torna uma corda que te mantém unido a Deus, enquanto o milagre está sendo formado fora da sua vista. Talvez você diga, esperei anos e nada muda. E essa frase pesa. Deus não a ignora. Daniel também enfrentava uma situação extrema. Não era uma espera confortável. Era urgente, ameaçadora. Mas a resposta dele foi adoração e gratidão. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque ele sabia quem estava no controle. Aqui há uma verdade que libera muita culpa. Não se trata de agradecer por tudo, mas de agradecer em tudo. Você não agradece pela dor, agradece porque Deus não foi embora. Não agradece pela incerteza, agradece porque Deus continua sendo fiel. Essa gratidão não nega a realidade, ela a atravessa com esperança. Na prática, como viver isso hoje? Comece agradecendo pelo que Deus já te mostrou, ainda que seja pequeno. Talvez você não tenha a resposta completa, mas tem paz para continuar. Talvez o milagre não tenha chegado, mas você continua de pé. Talvez a porta não tenha se aberto, mas Deus fechou algo que iria te destruir. Agradeça por essa luz parcial. É sinal de que Deus está trabalhando. A gratidão na espera é semente. Nem sempre produz fruto imediato, mas nunca é estéril. Cada obrigado, em meio ao silêncio, fortalece a sua fé. Cada obrigado sem resposta visível amplia a sua confiança. Cada obrigado, dito com lágrimas, prepara o terreno para algo maior. E é aqui que tudo começa a se conectar. Porque a gratidão que te sustenta na espera é a mesma gratidão que ativa a multiplicação. Ela não apenas te mantém firme, ela te prepara para receber mais. Deus honra a fé que agradece antes de ver o cumprimento completo. Então, se hoje você está esperando, você não foi esquecido. Você não está parado. Você está em processo. E a sua gratidão hoje não é inútil. Ela é poderosa. É uma declaração de que você confia no Deus que cumpre o que promete, mesmo que você ainda não veja o final. E é aqui que as coisas ficam interessantes, porque existe uma lei espiritual que poucos entendem. A gratidão não apenas honra a Deus, não apenas te sustenta, não apenas funciona na espera. A gratidão multiplica. Número 6. A lei da multiplicação. Gratidão que expande. E aqui é onde as coisas se tornam realmente profundas, porque entramos em uma das leis mais poderosas e menos compreendidas do reino de Deus. Não é uma opinião, não é uma emoção passageira, não é uma técnica moderna. É uma lei espiritual estabelecida desde o princípio. O que você agradece se multiplica. O que você despreza ou do que reclama se reduz. Não porque Deus seja caprichoso, mas porque assim funciona o coração humano diante dele. A gratidão abre caminhos que a queixa fecha. Há pessoas que oram muito, pedem muito, clamam muito, mas vivem com as mãos fechadas e não percebem, porque a queixa é um punho fechado. É o coração dizendo, isso não é suficiente. É a mente dizendo, Deus não fez o suficiente. E quando o coração se posiciona assim, não importa o quanto Deus queira dar, não há espaço para receber. Em contrapartida, a gratidão é uma mão aberta. É a alma dizendo confio. É o espírito dizendo reconheço. E Deus sempre enche mãos abertas. A Bíblia nos mostra esse princípio de forma contundente na vida de Jó. Jó perdeu tudo: saúde, família, bens, reputação. Não foi uma perda pequena, foi um colapso total. E ainda assim, em meio à dor mais profunda, Jó disse algo que marcou o seu destino. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso não foi negação da dor. Foi uma declaração de gratidão em meio ao quebrantamento. E essa gratidão não caiu no vazio.
Mais adiante, em Jó 42:10, a Escritura diz que o Senhor restaurou a prosperidade de Jó e lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Não foi imediato, não foi mágico, houve processo, silêncio, perguntas sem resposta. Mas a gratidão de Jó manteve o seu coração alinhado com Deus durante a tempestade. E quando chegou o tempo da restauração, não foi parcial, foi multiplicada, o dobro, porque aquilo que é honrado, Deus expande. Aqui é importante entender algo para não cair em confusão. Jó não agradeceu para manipular Deus, não agradeceu como moeda de troca. Agradeceu porque decidiu confiar no caráter de Deus, mesmo quando não entendia os seus caminhos. E essa é a diferença fundamental. A gratidão verdadeira não é uma estratégia interesseira, é uma postura do coração. Mas essa postura tem consequências espirituais reais. A queixa, por outro lado, é fé invertida, é crer mais no problema do que na promessa, é falar mais do que falta do que Deus pode fazer. E cada vez que a queixa se torna um hábito, o coração é treinado para ver escassez, mesmo em meio à provisão. Por isso há pessoas que nunca têm o suficiente, não porque Deus não proveja, mas porque a sua alma foi treinada a focar no que não tem. A gratidão faz exatamente o oposto. Treina o olhar, aguça a percepção, ensina você a reconhecer a bondade de Deus mesmo em etapas incompletas. E quando o seu coração aprende a agradecer pelo pequeno, pelo parcial, pelo que ainda está em processo, Deus confia a você a administração de mais, porque a gratidão não apenas honra a Deus, ela prepara o coração para receber sem se perder. O Salmo 107:8 diz: Deem graças ao Senhor por seu grande amor e por suas maravilhas em favor dos homens. Observe isto. Primeiro agradeça, depois você reconhece as maravilhas. Não o contrário. Muitas vezes esperamos ver o milagre para agradecer, mas no reino funciona de forma diferente. A gratidão afina a sua visão para reconhecer o que Deus já está fazendo, mesmo quando ainda não tomou forma completa. Talvez hoje você esteja esperando algo grande, uma mudança, uma resposta, uma provisão, uma cura, uma porta aberta. E a mensagem não é: agradeça para que Deus te dê. A mensagem é mais profunda. Agradeça porque, ao fazer isso, o seu coração se posiciona corretamente no reino. E quando o coração está bem posicionado, a multiplicação encontra um terreno fértil. Não se trata de negar a realidade, nem de forçar emoções. Deus não te pede que agradeça pela dor, mas te convida a agradecer em meio à dor pela sua presença fiel. Não te pede que celebre a perda, mas que reconheça que Ele não te soltou. E essa gratidão, silenciosa porém firme, começa a fazer algo dentro de você. Te fortalece, te ordena, te expande. Por isso essa lei não é instantânea, mas é segura. Como raízes que crescem debaixo da terra antes de a árvore dar fruto. Talvez hoje você não veja o dobro, mas cada agradecimento sincero está construindo capacidade espiritual, está ampliando o seu interior, está preparando o espaço onde Deus vai derramar mais. E aqui está o convite prático, simples e poderoso. Comece a trocar queixas por agradecimentos conscientes, não por perfeição, mas por decisão. Quando a queixa automática vier, pare e diga: Senhor, obrigado porque Tu ainda estás agindo. Quando a ansiedade quiser dominar, responda com gratidão intencional. Você não está ignorando a realidade. Está escolhendo uma postura de reino. Porque quando você agradece, algo é ativado, algo se abre, algo se expande. E embora você não agradeça para receber mais, a Escritura confirma repetidas vezes esta verdade. Quando você agradece, você recebe mais. Não apenas mais coisas, mas mais paz, mais clareza, mais força, mais vida. E isso no reino de Deus sempre é multiplicação. Número 7. Conhecer a Deus, combustível inesgotável de gratidão.
Mas para que essa lei espiritual da gratidão funcione na sua vida, você precisa de algo mais do que disciplina. Você precisa de combustível, porque ninguém consegue agradecer de forma constante se depender apenas das circunstâncias. As circunstâncias mudam. Hoje estão bem, amanhã não. Hoje há forças, amanhã há cansaço. Por isso, se a sua gratidão se alimenta apenas do que acontece com você, cedo ou tarde, ela vai se apagar. A gratidão duradoura nasce de conhecer a Deus. Quando você não souber pelo que agradecer, agradeça por quem Deus é. Essa é uma verdade que sustenta a alma. A bondade dele não depende do seu dia. O amor dele não oscila com as suas emoções. A fidelidade dele não enfraquece quando você está fraco. O problema não é que não tenhamos motivos para agradecer. O problema é que muitas vezes não conhecemos suficientemente o Deus a quem seguimos. A Escritura diz em 1 Crônicas 16:34: Louvem o Senhor, porque Ele é bom, o seu grande amor dura para sempre. Observe que não diz, louvem o Senhor, porque tudo vai bem. Diz, porque Ele é bom. Aqui, a gratidão não está ligada a um resultado, mas a um caráter. E esse caráter não muda. Essa é uma fonte que não seca. Agradecer pelas circunstâncias é como beber de um poço. Se há chuva, o poço se enche. Se há seca, ele se esvazia. Agradecer por quem Deus é beber de uma fonte. Não importa o clima, não importa a estação. Sempre há água, sempre há vida, sempre há motivo para voltar e beber de novo. Talvez hoje você não consiga dizer obrigado pela minha situação. E tudo bem, Deus não te pede que minta, mas você sempre pode dizer obrigado porque tu és bom, mesmo sem entender o que está vivendo. Sempre pode dizer obrigado porque o teu amor dura para sempre, mesmo que hoje você se sinta cansado. Sempre pode dizer obrigado porque tu és fiel, mesmo sem ainda ver a resposta. Essa gratidão não nega a dor, ela a sustenta. O Salmo 136 repete, uma e outra vez, a mesma frase. O seu grande amor dura para sempre. Essa repetição não é por acaso, é pedagógica. É como se Deus soubesse que esqueceríamos rápido. Como se soubesse que, em meio à pressão, precisaríamos ouvir a mesma coisa repetidas vezes. O amor dele não se esgotou ontem, não se gastará amanhã, não termina quando você falha. Não enfraquece quando você duvida. Conhecer a Deus não é acumular informação, é descobrir razões infinitas para agradecer. Quando você conhece a sua bondade, agradece mesmo quando não entende. Quando conhece o seu amor, agradece mesmo quando se sente indigno. Quando conhece o seu poder, agradece mesmo quando o problema parece grande. Não porque o problema seja pequeno, mas porque Deus é maior. É aqui que a gratidão deixa de ser um esforço e se torna uma resposta natural. Você não agradece porque se obriga, agradece porque algo dentro de você se maravilha. Como quando você contempla uma obra de arte e fica em silêncio, não precisa de explicação. A beleza fala por si. Assim é contemplar o caráter de Deus, e isso se torna prático de um jeito muito simples. Você não precisa fazer listas intermináveis nem orações complicadas. Apenas um hábito pequeno, mas constante. Todas as manhãs, antes de olhar o telefone, antes de pensar no dia, agradeça por um atributo de Deus. Apenas um. Hoje você pode dizer, obrigado porque tu és bom. Amanhã, obrigado porque tu és fiel. Em outro dia, obrigado porque tu és paciente comigo. Em outro, obrigado porque o teu amor não se esgota. Esse hábito parece pequeno, mas tem um poder acumulativo enorme, porque você está treinando o seu coração a olhar primeiro para Deus e não para o problema. Está afinando a sua mente para lembrar quem Ele é antes de avaliar como você está. E com o tempo, essa gratidão se torna um idioma interno, um refúgio, um ponto de retorno. Talvez hoje você diga, não sinto que Deus seja bom comigo agora. E essa honestidade é importante. Mas aqui está a chave pastoral.
O seu sentimento não define o caráter de Deus. As circunstâncias mudam, Deus não. O que você está vivendo é temporário. Quem Deus é eterno. Separar essas duas coisas devolve a paz. Quando você agradece por quem Deus é, mesmo em dias difíceis, algo se reorganiza dentro de você. A ansiedade diminui, a comparação perde força, a queixa se enfraquece, porque você deixa de buscar motivos fora e passa a beber de uma fonte interna que nunca se esgota. E essa forma de gratidão não apenas te sustenta, ela te prepara. Enche você de razões para continuar agradecendo quando a espera se prolonga, quando o milagre demora, quando o caminho fica pesado. Conhecer a Deus se torna o combustível que mantém viva a gratidão quando todo o resto falha. Mas agora há algo que pode sabotar tudo isso. Um hábito tão comum que muitas vezes você nem percebe. Algo que drena a sua gratidão mais rápido do que você a constrói. Estou falando da queixa. Número 8. O jejum da queixa. Silenciar o que subtrai. Há hábitos tão normais que passam despercebidos, mas o seu efeito espiritual é devastador. Um deles é a queixa. Nem sempre grita, às vezes sussurra. Sai em frases simples, em comentários do dia a dia, em pensamentos que repetimos sem perceber. E o perigoso é que a queixa não apenas expressa desconforto, ela também treina o coração a desconfiar de Deus. Cada queixa é uma oração invertida. É fé colocada no problema em vez de fé colocada no Senhor. A Bíblia é clara quando diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Não diz nos dias bons, não diz quando tudo sai como espero, diz em todo o tempo. Isso significa que a gratidão não depende das circunstâncias, depende de uma decisão espiritual. E quando não tomamos essa decisão, a queixa ocupa o lugar que pertence ao louvor. A queixa funciona como um treinamento interno. Cada vez que você se queixa, a sua mente aprende a buscar primeiro o negativo. Aprende a detectar o que falta, o que não funciona, o que dói. Com o tempo, esse olhar se torna automático. Por isso há pessoas que vivem cercadas de bênçãos e ainda assim sentem vazio. Não é que Deus não esteja agindo, é que o coração foi treinado para não ver. A gratidão faz exatamente o oposto. Reeduca o olhar, reeduca a alma, ensina o coração a reconhecer a fidelidade de Deus mesmo em meio ao processo. Por isso a queixa é inimiga direta da gratidão. Elas não podem conviver. Uma drena o que a outra constrói. É como tentar encher um balde com água enquanto há um furo no fundo. Você pode começar o dia agradecendo, orando, adorando, mas se ao longo do dia se entrega ao hábito da queixa, tudo vai se esvaziando lentamente. Por isso, hoje o convite é para um jejum diferente. Não um jejum de comida, mas um jejum de queixa. Um jejum que não busca castigar o corpo, e sim treinar o espírito. 7 dias em que você tome consciência de cada vez que estiver prestes a se queixar. Não para se condenar, mas para escolher uma resposta diferente. Cada vez que a queixa surgir, pare e a substitua conscientemente por gratidão. Talvez você diga, mas eu preciso desabafar. E é importante esclarecer isso com amor. Processar a dor é saudável. Falar com Deus, chorar diante dele, expressar tristeza, cansaço ou confusão faz parte de um relacionamento genuíno. A queixa, por outro lado, não busca cura, busca descarga, não busca Deus, busca escape. Processar a dor te aproxima de Deus. A queixa constante te acostuma a viver longe da sua presença. Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é poesia, é uma realidade espiritual. Cada palavra que você repete constrói uma atmosfera dentro de você. Quando a sua boca se enche de queixa, o seu interior se enche de peso. Quando a sua boca se enche de gratidão, o seu interior se enche de esperança. Não porque os problemas desapareçam de imediato, mas porque o seu espírito se fortalece para atravessá-los.
Esse jejum de queixa não se trata de perfeição, trata-se de direção, não de nunca falhar, mas de voltar a escolher. Se você se queixar, percebe, para e corrige. Senhor, obrigado porque, embora isso seja difícil, tu estás comigo. Essa frase simples muda tudo, muda o foco, muda a atmosfera, muda a sua postura espiritual. Algo poderoso acontece quando você começa a substituir a queixa pela gratidão. A sua mente se acalma, o seu corpo relaxa, a sua fé se fortalece. Você começa a notar pequenas bênçãos que antes passavam invisíveis. Descobre que Deus tem agido mais do que você imaginava. Não porque Ele tenha começado agora, mas porque agora os seus olhos estão treinados para ver. O Salmo diz: engrandecei o Senhor comigo. Observe isso. Quando você agradece, engrandece a Deus na sua percepção. Ele não se torna maior, mas no seu coração, sim. E quando Deus é grande no seu interior, os problemas ocupam o lugar correto. Não desaparecem magicamente, mas deixam de governar você. Talvez você venha de uma família em que a queixa era normal, onde assim se falava, assim se reagia, assim se sobrevivia. Hoje, você pode ser o ponto de ruptura, não mudando a todos, mas mudando você. A sua gratidão hoje pode ser a herança emocional e espiritual que os seus filhos e netos nunca tiveram. Esse jejum não tira nada de você, ele te devolve muito, devolve paz, devolve clareza, devolve sensibilidade espiritual. Porque quando você silencia o que subtrai, começa a ouvir o que Deus sempre quis te dizer. E ali, exatamente ali, a gratidão deixa de ser um esforço e se torna um estilo de vida que abre o caminho para os milagres que Deus já havia preparado. Número 9. Gratidão e bem-estar. Bom é dar graças. Você sabe o que é lindo na palavra? É que Deus não apenas te pede coisas. Deus te ensina caminhos que te fazem bem. Por isso, o salmista não disse obrigatório é dar graças, nem disse difícil é. Ele disse algo que soa como um carinho para a alma. Bom é dar graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Isso está em Salmo 9:2:1. Bom é, ou seja, te convém, te nutre, te restaura, te endireita por dentro, porque a gratidão não é apenas um ato espiritual em direção a Deus, também é um presente de Deus para você. Às vezes pensamos que agradecer é como pagar uma dívida, tenho que fazer. Mas Deus, como Pai sábio, te convida a agradecer porque sabe o que isso produz no seu interior. Como quando um pai diz ao filho, respira, devagar, vai te fazer bem. Ele não diz isso para te controlar, diz para te salvar de se afogar na própria ansiedade. E se você viveu semanas em que o peito amanhece apertado, em que a mente não desliga, em que o futuro parece uma ameaça, aqui está uma chave simples, mas poderosa. A gratidão muda o seu foco. Não porque te faça esquecer os problemas, mas porque te lembra que Deus também está ali. A queixa te encurva, te faz caminhar olhando para o chão, carregando o peso do que falta. A gratidão te endireita, te faz levantar o olhar, te devolve dignidade, te devolve perspectiva, te devolve fôlego. Há pessoas que me dizem, eu não consigo agradecer porque estou exausto. E eu entendo você. Porque quando está cansado, a sua alma não tem vontade de cantar. Quando está drenado, o seu coração se sente vazio. Mas ouça isso com calma. A gratidão não é algo que tira a sua energia. É algo que a restaura. Não estou te pedindo um discurso longo. Não estou te pedindo uma oração perfeita. Estou falando de algo pequeno, como uma vitamina diária do espírito. Uma frase simples, repetida com intenção. Obrigado, Senhor, porque eu ainda estou aqui. E essa frase, se dita com fé, começa a mover coisas dentro de você. A Bíblia diz em Salmo 103, 2-5, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Veja que frase, não te esqueças. Porque muitas vezes o inimigo não precisa destruir a sua vida de uma vez. Basta fazer você esquecer. Esquecer o que Deus já fez. Esquecer de onde Deus já te tirou. Esquecer portas que se abriram quando parecia impossível. Esquecer abraços que chegaram quando você estava sozinho. Esquecer provisões pequenas que, somadas, foram um milagre.
A gratidão é como uma luz na memória. Ela te ajuda a lembrar. E quando você lembra, a sua fé se reacende, porque a fé se alimenta de testemunhos, mesmo que sejam testemunhos íntimos, secretos, cotidianos. Esse Senhor, obrigado por este prato de comida, obrigado por esta cama, obrigado por mais este dia. Não são frases simples, são âncoras, são cordas que te sustentam quando o vento sopra forte. E há algo muito real que acontece quando você agradece. A sua mente se organiza. A sua atenção deixa de buscar apenas perigo, deixa de buscar apenas escassez. Você começa a notar provisão, começa a notar cuidado, começa a notar oportunidades. É como se Deus reeducasse o seu olhar. E aqui eu te digo algo pastoral, com amor. Deus não quer você vivendo em modo de sobrevivência. Deus quer que você viva em paz. E a gratidão é uma porta para essa paz. Por isso, quando você se levantar e sentir que não tem forças, em vez de lutar contra a sua mente por uma hora, faça algo mais humilde. Faça algo mais simples. Coloque a mão no peito e diga ao Senhor: Pai, eu estou cansado, mas obrigado porque Tu não me soltaste. Isso já é oração. Isso já é conexão. Isso já é remédio para a alma. E enquanto você pratica isso, vai perceber algo. Agradecer não muda apenas o seu estado de ânimo, muda a sua postura espiritual. Te posiciona como filho, não como vítima. Te posiciona como alguém que confia, não como alguém que desiste. Te posiciona como alguém que espera, não como alguém que se resigna. E essa posição interior é poderosa, porque o reino de Deus não se manifesta apenas no exterior. Muitas vezes começa com uma transformação interior. Então hoje, quando o Salmo diz, bom é dar graças, receba isso como o que é. Um convite ao seu bem-estar, um presente disfarçado de mandamento, um caminho de restauração para a sua mente, para o seu coração, até para o seu corpo. E se você não sabe por onde começar, comece pelo que está perto. Obrigado pelo ar, obrigado pela vida, obrigado pela força que ainda resta, mesmo que seja pouca. Deus pega o pequeno e faz crescer. Mas há algo mais profundo que você precisa ouvir, porque talvez a razão pela qual te custa agradecer não seja sua, seja herdada. Há padrões familiares que precisam ser quebrados. Número 10. Quebre as cadeias geracionais. Talvez você tenha crescido em uma casa onde o ambiente parecia pesado. Não necessariamente porque faltasse comida ou porque faltasse teto, mas porque faltava gratidão. Havia palavras, sim, mas eram palavras de queixa. Havia conversas, mas quase sempre terminavam em amargura. E talvez, sem perceber, esse idioma familiar grudou no seu coração como um hábito. Quero que você me ouça com clareza e com amor. Isso não precisa ser a sua herança, pode ter sido o seu ambiente, mas não precisa ser o seu destino. Há padrões que são herdados como se fossem uma corrente. Um elo passa para o outro, e para o outro, e para o outro. A queixa como reflexo, a ingratidão como cultura, a crítica como forma de vida. E o problema é que alguém pode crescer pensando, nós somos assim, como se fosse uma identidade, como se estivesse escrito no sangue. Mas hoje, Deus te traz uma verdade libertadora. O que foi herdado pode ser quebrado, o que foi aprendido pode ser desaprendido, o que foi repetido pode ser interrompido. E você pode ser o primeiro da sua linhagem a dizer, até aqui chegou. E não te digo isso para culpar a sua família. Não. Eles fizeram o que puderam com o que tinham. Muitos aprenderam a sobreviver, não a curar. Muitos cresceram sem palavras de afirmação, sem exemplo de louvor, sem um ambiente onde o bem fosse celebrado. Mas você tem algo que talvez eles não tiveram, esta revelação, este momento, esta oportunidade de decidir diferente, porque o Espírito Santo não apenas consola, ele também transforma. A Bíblia diz com força e clareza em Salmos 78, 4 ao 7, não o encobriremos de seus filhos, mas contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, para que a geração vindoura o soubesse, e se levantassem e o contassem a seus filhos. Você percebe? Aqui há uma decisão, aqui há uma mudança de narrativa. Não diz contaremos as queixas, não diz contaremos o que nos falta, diz contaremos os louvores. Ou seja, a gratidão se torna legado quando você a transforma em história que é contada. E talvez você pense, mas eu carrego coisas que não escolhi.
E é verdade. Você não escolheu o ambiente em que cresceu, não escolheu certas dores, não escolheu certas carências. Mas ouça isto que quebra cadeias. Ezequiel 18:20 diz que o filho não carregará a culpa do pai. Há responsabilidades que não são suas. Há culpas que não te pertencem. Há pesos que não são seus. E Deus não te chama para viver pagando com a sua vida o que outros fizeram com a deles. Deus te chama para viver livre, porque você não é vítima da sua história. Você é arquiteto do seu legado. Você pode olhar para o seu passado sem negá-lo, sem romantizá-lo, sem odiá-lo, e ainda assim dizer: eu vou construir algo diferente. Isso é metanoia. Isso é arrependimento profundo. Não apenas sentir tristeza pelo que foi, mas decidir um novo rumo. Voltar para Deus, mas voltar de verdade. Voltar também com a boca, com os hábitos, com a forma de falar em casa, com a forma de reagir quando algo dá errado. Imagine esta cena: uma corrente de metal enferrujada, velha, pesada, que passou de mão em mão por gerações. E hoje, nas suas mãos, Deus coloca um martelo espiritual. Não para ferir a sua família, não para atacar ninguém, mas para quebrar um elo. E quando você quebra um elo, não se liberta apenas você. Abre uma porta para os seus filhos, para os seus netos, para a geração que vem, porque há correntes que se quebram com uma única decisão sustentada ao longo do tempo. E aqui chega o momento da verdade, porque quebrar cadeias não é apenas sentir algo bonito. É escolher diferente quando ninguém aplaude. É silenciar a queixa quando ela surge automaticamente. É substituir o de novo a mesma coisa por Senhor, obrigado porque tu continuas comigo. É passar de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância espiritual. É decidir que, na sua casa, se vai falar diferente, vai se respirar diferente, vai se honrar diferente. E quero te dar uma declaração simples para que você a faça sua, com autoridade, com fé, sem medo, sem vergonha. Você pode dizê-la em voz baixa ou em voz alta, mas diga com o coração: a ingratidão dos meus pais não será a herança dos meus filhos. A queixa não governará a minha casa. A amargura não terá a última palavra. Eu contarei os louvores do Senhor. Eu semearei gratidão. Eu abrirei um novo caminho. E se você disser: mas a minha família sempre foi assim, não posso mudar isso, eu te digo com amor: você não precisa mudar todos para mudar o destino. Só precisa começar por você. Deus sempre usou um que crê, um que obedece, um que se atreve a ser diferente, um que decide quebrar o padrão. E esse pode ser você. Porque quando você escolhe a gratidão, não está apenas melhorando o seu ânimo, está mudando uma linha de sangue, está profetizando com o seu estilo de vida, está dizendo: na minha geração, Deus começou algo novo. E quando isso acontece, algo extraordinário é liberado. Porque a gratidão não muda apenas o seu passado e o seu presente, ela tem poder sobre o seu futuro. Há uma forma de agradecer que é profecia. Número 11. Gratidão profética, agradecer antes do milagre. E quando você quebra essas cadeias, algo extraordinário é liberado. Porque a gratidão não apenas limpa o seu passado e cura o seu presente, a gratidão também fala sobre o seu futuro. Há uma forma de agradecer que não é comum, que não é natural, que não nasce do que os seus olhos veem, mas do que o seu espírito crê. É a gratidão profética. É agradecer antes do milagre. É levantar a voz quando ainda não há evidência e dizer: Senhor, obrigado, porque tu já estás agindo. Muita gente agradece quando tudo já se resolveu, quando o trabalho chegou, quando o corpo foi curado, quando a provisão apareceu. E claro que isso é lindo, mas hoje Deus quer te levar a um nível mais alto, agradecer pelo que vem. Porque quando você agradece antes de ver, você está profetizando. Está declarando com a sua boca aquilo que já decidiu no seu coração. Que Deus é fiel, que Deus não mente, que Deus cumpre o que promete. E isso não é auto-engano, isso é fé em sua forma mais pura. Pense em uma mulher grávida. Ela ainda não viu o bebê com os seus olhos, ainda não o abraçou com os seus braços, mas já fala com ele, já canta para ele, já prepara o quarto, já compra roupinhas, já sonha com o nome. Ela vive como se ele já estivesse aqui,
porque dentro dela há uma certeza: ele está a caminho. Assim, é a gratidão profética. É preparar o quarto no coração. É dizer: Pai, obrigado pelo que está gerando no silêncio. Obrigado pelo que cresce de forma invisível. Obrigado pela promessa em processo. E aqui é onde a história de Daniel se torna uma chave poderosa. Daniel estava sob pressão real, não uma pressão imaginária. A sua vida estava por um fio. Ele precisava interpretar um sonho que ninguém conseguia revelar. E quando Deus lhe mostrou o mistério, Daniel não correu primeiro para provar nada, não correu primeiro para resolver diante do rei. Daniel parou e agradeceu. Agradeceu antes do resultado final. Agradeceu antes que o rei confirmasse qualquer coisa. Agradeceu por luz parcial, por direção em meio ao processo. Essa é a marca de quem confia. Quando Deus te dá um sinal, uma palavra, uma confirmação, você não espera ver tudo completo para dar graças. Isto é importante. A gratidão profética não é manipular Deus, não é fazer truques espirituais, não é dizer obrigado para obrigá-lo a te dar algo. Não. A gratidão profética é alinhar-se com as suas promessas. É colocar o seu coração na mesma direção da sua fidelidade. É reconhecer que ele já falou, e se ele falou, isso é suficiente. Porque a fé, como diz Hebreus 1:1, é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Ainda não se vê, mas se crê. E quando se crê, se agradece. Veja o que Paulo declara em 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Sempre? Sim, sempre. E ele não escreveu isso de um lugar confortável. Escreveu em meio a perseguições, pressões, oposição. Isso significa que a sua gratidão não dependia da sua agenda, dependia do caráter de Deus. Paulo estava dizendo: mesmo que hoje a minha situação seja dura, o meu destino em Cristo é triunfo. E eu dou graças por essa realidade maior. Isso é gratidão profética. Não ignora o problema, proclama a solução. Não nega a batalha, declara a vitória que Deus garante. Talvez você diga: mas a minha realidade é pesada, a minha dívida é real, o meu diagnóstico é real, a minha solidão é real, a minha espera é longa. Sim, é real. E Deus não te pede para fingir. Deus não te pede para agir como se nada doesse. O que Deus te convida a fazer é declarar uma realidade mais alta, que Ele é maior do que aquilo que te ameaça, que Ele continua sendo bom mesmo quando os seus dias são difíceis, que Ele continua sendo Pai mesmo quando você se sente cansado, que Ele continua abrindo caminhos mesmo quando você ainda não vê a porta. A gratidão profética é como fincar uma bandeira no futuro e dizer: esse território pertence a Deus. É uma forma santa de antecipação. E quando você agradece pelo que vem, algo acontece dentro de você. A sua ansiedade se transforma em expectativa. A sua desesperança se transforma em paciência com propósito. O seu coração se posiciona para receber. Porque a gratidão te abre por dentro, te prepara por dentro, te amplia por dentro. E às vezes o milagre demora não porque Deus se esqueceu, mas porque o seu coração está sendo treinado para sustentar o que vem. E aqui quero te levar a um momento de decisão. Não apenas de emoção, mas de fé prática. Escute-me como um pai que te ama e te impulsiona para a sua melhor versão espiritual. Escolha uma promessa específica pela qual você vai agradecer a partir de hoje, antes de vê-la. Se você está esperando provisão, diga: Pai, obrigado porque Tu és o meu provedor e abrirás portas. Se você está esperando cura, diga: Jesus, obrigado porque na Tua presença há restauração. Se você está esperando direção, diga: Senhor, obrigado porque a Tua luz me guiará passo a passo. Você não precisa de um discurso longo, precisa de uma declaração verdadeira. E se for difícil, se você sentir que a sua fé está fraca, comece pequeno, mas comece. Agradeça pelo que Deus já te revelou, mesmo que seja pouco. Agradeça pela paz que Ele te deu hoje, mesmo que o problema continue.
Agradeça pelo fôlego que você ainda tem. Agradeça pela força para se levantar. Porque quem aprende a agradecer pela semente, um dia verá o fruto. E quem agradece pelo que vem, está profetizando com a sua boca que Deus já está a caminho com a sua resposta. E quando você vive assim, em gratidão profética, algo muda ao seu redor. A atmosfera se transforma, a sua casa se sente diferente, as pessoas percebem, porque a fé não apenas se crê, ela também se respira. Número 12. Atmosfera de gratidão, onde Deus se sente em casa. E quando você vive em gratidão profética, algo muda ao seu redor. Não é apenas que por dentro você se sente mais firme, é que o ambiente começa a se sentir diferente, como se o ar fosse limpo, como se a casa respirasse, como se o coração da família baixasse a guarda. Porque a gratidão não é um pensamento guardado em silêncio. A gratidão é uma atmosfera. E onde há gratidão, Deus se sente em casa. Você já percebeu isso? Há lugares onde você entra e sente tensão no ar, mesmo sem ninguém dizer nada. Parece uma nuvem pesada, um silêncio que pesa, palavras que ficam presas por dentro. E há outros lugares onde você entra e, sem saber porquê, respira paz. Sente leveza, sente acolhimento. Não porque a vida seja perfeita naquela casa, mas porque há uma cultura diferente. Ali se honra, ali se reconhece, ali se abençoa, ali se agradece. E isso, ainda que pareça pequeno, muda tudo. Imagine duas casas vizinhas. Por fora parecem iguais, mas você entra na primeira e a primeira coisa que ouve é crítica. Nada é suficiente, tudo está caro, é sempre a mesma coisa, nunca muda, ninguém ajuda. As crianças crescem ouvindo que a vida é um inimigo, que tudo é problema, que sempre falta, que nada basta. Ali o coração se acostuma a viver em defesa. E quando o coração vive em defesa, a alegria se apaga sem que ninguém perceba. Depois você entra na outra casa, e talvez também haja contas, também haja cansaço, também haja lutas. Mas você ouve outra música. Obrigado, Senhor, pelo pão de hoje. Obrigado por este teto. Obrigado pela saúde que temos. Obrigado pelo trabalho, mesmo sendo difícil. Obrigado pela tua presença. Não é ingenuidade, não é negar a realidade, é escolher uma resposta diferente. E eu te digo algo, naquela casa, parece que Deus se senta à mesa, como se o céu visitasse o cotidiano. Por isso a Bíblia nos mostra que a gratidão não é apenas algo pessoal, também é comunitária. Veja o que Neemias fez quando dedicaram o muro. Neemias 12:27 diz que buscaram os levitas para celebrar a dedicação com alegria, com cânticos de ações de graças. Não era apenas como o muro ficou bonito. Era entender que, quando você celebra a Deus, quando você lhe agradece publicamente, você está consagrando um lugar. Está dizendo, este espaço pertence ao Senhor. Está criando uma atmosfera onde a sua presença é bem-vinda. E aqui está o forte. A sua gratidão pode ser o sermão que a sua família realmente escuta. A sua gratidão pode ser o testemunho silencioso que chega onde as suas palavras não chegam. Porque às vezes as pessoas não querem ouvir pregações, mas percebem o ambiente, percebem a sua paz, percebem a sua forma de responder, percebem que você não se quebra como antes. E isso é evangelismo sem palavras. É o vizinho que não crê, o amigo que zombava, o familiar que era indiferente. E de repente começa a pensar, por que essa pessoa com tantos problemas tem essa paz? E você não precisou gritar, você apenas encheu a sua casa de gratidão. O Salmo 105, 1 e 2 diz isso de forma linda. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidas entre as nações as suas obras. Percebe? Agradecer e tornar conhecido caminham juntos. Nem sempre você prega com um microfone. Às vezes, você prega com um lar que se sente diferente, com uma mesa onde se abençoa,
com um coração que escolhe honrar em meio à tempestade. E quero falar diretamente com você, porque sei que este ponto toca dores reais. Talvez na sua casa ninguém agradeça por nada. Talvez você seja o único que tenta. Talvez você queira construir algo diferente e sinta que está sozinho. Escute com calma. Talvez você não consiga mudar a sua família de imediato, mas pode começar a mudar a atmosfera. Porque a atmosfera não muda quando todos concordam. Muda quando alguém se atreve a ser o primeiro. Uma única lâmpada pode iluminar um quarto inteiro. Um único perfume pode mudar o cheiro de um ambiente. E uma única pessoa agradecida pode começar a purificar o ambiente de um lar. Não estou dizendo que tudo vai se tornar perfeito em uma semana. Estou dizendo que o que você semeia todos os dias se torna cultura. E a cultura, com o tempo, torna-se herança. A atmosfera da sua casa determina mais do que você imagina. Determina a saúde emocional dos seus filhos. Determina se o lar é um refúgio ou um campo de batalha. Determina se o casal se olha com gratidão ou com cobrança. Determina se há descanso ou se sempre há tensão. E por isso, Deus está te chamando a ser intencional. Não apenas a sentir gratidão, mas a expressá-la em voz alta. Porque as palavras constroem climas. A língua pode ser uma faca, ou pode ser um remédio. Então hoje torne isso prático. Não como uma tarefa religiosa, mas como um ato de amor. Esta noite, quando estiver em casa, solte uma frase simples. Obrigado, Senhor, por este dia. Se você tem família, diga, obrigado pelo que nós temos. Se você está sozinho, diga, obrigado porque não me abandonaste. E se o ambiente estiver pesado, não brigue com as pessoas. Mude o ar com gratidão, como se você ligasse um ar-condicionado espiritual em meio ao calor. Porque quando você agradece, abre janelas invisíveis, e onde essas janelas se abrem, a paz de Deus entra. E isso nos leva a uma verdade fundamental. Porque tudo o que falamos e a multiplicação, a cura, a atmosfera, descansa sobre um fundamento que não pode ser movido. Número 13. Fundamento inabalável, gratidão que não depende. E isso nos leva a uma verdade fundamental, uma daquelas verdades que não fazem barulho, mas sustentam tudo. Porque tudo o que falamos até agora, a multiplicação, a cura, a paz, a atmosfera espiritual, repousa sobre um fundamento que não pode ser movido. A Bíblia diz que estamos recebendo um reino inabalável. Não diz que talvez o receberemos algum dia, diz que já o estamos recebendo. E quando a sua gratidão se apoia nesse reino, ela deixa de depender do que acontece do lado de fora e passa a se sustentar no que é eterno. Vivemos em um mundo onde quase tudo é instável. O trabalho pode mudar, a economia pode tremer, a saúde pode falhar, as pessoas podem ir embora. Se a sua gratidão é construída sobre essas coisas, a sua gratidão viverá tremendo. Hoje você agradece, amanhã desmorona. Hoje está forte, amanhã está esgotado. Não porque você seja fraco, mas porque o fundamento não era firme. A gratidão, que depende das circunstâncias, sempre será frágil. Mas quando a gratidão se ancora no reino de Deus, algo muda por dentro. A Escritura diz em Hebreus 12:28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Observe a ordem. Primeiro o reino, depois a gratidão. Não o contrário. A gratidão nasce de entender qual reino recebemos, não de avaliar como foi o dia. O reino de Deus não se move, não entra em crise, não entra em escassez, não se enfraquece quando você se sente fraco. E quando a sua gratidão se conecta com essa verdade, o seu interior começa a se estabilizar. Não significa que o que dói deixe de doer. Não significa que as perdas não afetem você. Significa que elas já não o destroem, porque agora há algo mais profundo sustentando você. Aqui entra uma diferença-chave que liberta muita culpa espiritual.
Não é a mesma coisa agradecer pelas circunstâncias e agradecer pela salvação. As circunstâncias mudam, a salvação permanece. Há dias em que você não consegue agradecer pelo que está vivendo, mas sempre pode agradecer por quem você é em Cristo. Redimido, amado, sustentado, com futuro eterno. E essa gratidão tem um peso diferente. É mais silenciosa, mas muito mais forte. Paulo entendeu isso quando disse: "Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo." Ele não disse obrigado porque tudo está resolvido. Disse obrigado porque a vitória já foi garantida. Essa é a gratidão que não depende. A gratidão que nasce do que já foi conquistado na cruz, mesmo que você ainda esteja caminhando no processo. Aqui vivemos uma tensão santa. Já temos o reino, mas ainda aguardamos a sua manifestação completa. Já somos livres, mas ainda lutamos. Já somos curados no eterno, mas ainda enfrentamos fragilidade. E no meio dessa tensão, a gratidão se torna uma âncora. Não tira você do mar, mas impede que naufrague. Não elimina a tempestade, mas mantém a embarcação firme. Talvez hoje você diga: "É fácil falar do eterno, mas os meus problemas são agora." E essa é uma objeção honesta. Deus não a despreza. Mas aqui está a verdade pastoral. Ancorar-se no eterno não desconecta você do agora. Dá força para atravessá-lo. Quando você sabe que o mais importante já está garantido, o urgente deixa de dominar você. O medo perde volume. A ansiedade perde autoridade. Pense nesta imagem. Uma casa construída sobre a rocha e outra sobre a areia. Ambas enfrentam chuva, vento e impactos. A diferença não está na tempestade, está no fundamento. Se a sua gratidão está construída sobre o seu trabalho, o que acontece quando você o perde? Se está construída sobre a sua saúde, o que acontece quando o corpo falha? Mas se está construída sobre o reino de Deus, nada pode destruí-la. Pode doer, mas não cai. E aqui vem uma verdade que transforma a perspectiva. Quando você perde o temporal, mas tem o eterno, continua tendo tudo. Não tudo o que quer, mas tudo o que precisa para não se perder. Tudo o que sustenta a sua identidade. Tudo o que mantém viva a esperança. Essa compreensão muda a forma como você agradece. Você já não agradece apenas quando recebe algo novo. Agradece porque nada essencial pode ser tirado de você. Não estou dizendo para você ignorar os seus problemas reais. Não estou dizendo para espiritualizar a dor. Estou convidando você a colocar a sua gratidão em um fundamento que não pode ser destruído. Quando tudo tremer, a sua gratidão continuará de pé. Não por força emocional, mas por convicção espiritual. E essa gratidão ancorada no eterno começa a produzir uma nova estabilidade. Você acorda com mais calma, reage com menos desespero, ora com mais confiança. Não porque tudo esteja bem, mas porque você sabe em quem está. E a partir desse lugar, começa a viver de forma diferente. Começa a agradecer até mesmo no meio da espera. Não porque a espera seja confortável, mas porque você não está sozinho nela. Quando esse fundamento se estabelece, algo maior começa a ser gerado. Você deixa de pensar apenas em sobreviver e começa a pensar em transcender. Começa a perceber que a sua forma de agradecer hoje pode se tornar um legado amanhã. Porque uma gratidão firme não sustenta apenas você. Ela também ensina outros a permanecerem de pé quando tudo está se movendo. Número 14. Legado de gratidão. O que seus filhos herdarão. E quando você tem esse fundamento, quando a sua gratidão deixa de depender do que vai bem ou mal, então o coração se expande. Você já não pensa apenas em sobreviver ao dia. Começa a pensar em semear algo que permaneça. Começa a olhar para a sua família, para os seus filhos, até mesmo para os filhos que ainda não nasceram, e entende algo poderoso. O que você pratica hoje, eles respirarão amanhã. A herança mais valiosa que você pode deixar não está no banco. Não é uma casa, não é um carro,
Não são coisas que o tempo desvaloriza ou que uma crise pode levar embora. A herança mais valiosa é uma cultura, um ambiente, uma linguagem. É ensiná-los a ver a bondade de Deus no cotidiano. Isso é riqueza que ninguém pode roubar. Isso é uma fortaleza interior que não se compra com dinheiro. Há pais que se preocupam com amor e dizem: quero deixar algo para os meus filhos. E é bonito querer prover, mas escute isso com ternura. Se você deixa coisas, mas deixa um coração que sempre reclama, deixou um peso. Em contrapartida, se talvez não pode deixar tantas coisas, mas deixa um coração agradecido, deixou um tesouro, porque esse coração saberá se levantar quando algo faltar, saberá confiar quando a tempestade chegar, saberá reconhecer Deus quando o mundo disser que tudo depende dele. E aqui está a verdade simples que às vezes esquecemos. Os filhos aprendem mais com o que veem do que com o que ouvem. Você pode pregar gratidão com palavras bonitas, mas se eles o escutam reclamar o dia inteiro, aprenderão que a reclamação é o idioma normal da casa. Você pode dizer Deus é bom, mas se a sua reação diante de qualquer problema é desespero, eles aprenderão que Deus é uma ideia, não um refúgio. Por isso não se trata de discursos, trata-se de exemplo, trata-se de modelar. Imagine um avô plantando uma árvore. Ele a planta sabendo que talvez nunca se sentará à sombra dela. Faz isso pensando nos seus netos. Assim é a sua gratidão. Cada vez que você escolhe agradecer, está plantando uma árvore. No começo ela é pequena. Ninguém percebe, mas com o tempo se torna sombra, torna-se descanso, torna-se fruto. E um dia, seus filhos descansarão sob essa sombra sem sequer saber quantas lágrimas, quantas decisões, quantas batalhas internas custou para você plantá-la. A Bíblia nos mostra esse desenho. No Salmo 78, quando fala de contar à geração vindoura os louvores do Senhor, está descrevendo uma corrente. Não é um momento, é um legado, não é uma emoção, é uma transmissão. E no Salmo 145 diz que uma geração contará a outra as suas obras. Percebe? A sua gratidão não fica em você. Ela se transforma em uma história que alguém mais contará. Agora, como isso se constrói de forma prática? Com coisas simples, mas intencionais. A primeira é a gratidão à mesa. Esse instante antes de comer pode ser um altar cotidiano. Não precisa ser um sermão longo. Pode ser uma frase curta, com o coração aceso. Senhor, obrigado por este alimento, pela provisão, pela vida. Quando uma criança cresce ouvindo isso, aprende que o que tem não é automático. Aprende que há um Deus que sustenta. Aprende que a comida não é apenas comida, é misericórdia. A segunda prática é a gratidão antes de dormir. Esse momento em que o barulho do dia diminui é perfeito para semear memória. E aqui você pode fazer de forma simples. Nomear 3 bênçãos. 3. Mesmo em dias difíceis, sempre há algo. Talvez não tenha sido um grande milagre. Talvez tenha sido força para aguentar. Talvez tenha sido uma conversa que trouxe paz. Talvez tenha sido proteção no caminho. Quando você treina a sua família a buscar bênçãos antes de fechar os olhos, está treinando a mente deles a olhar a vida com luz, não com escuridão. A terceira prática é a mais poderosa: gratidão na crise. Porque qualquer um pode agradecer quando tudo vai bem. Mas quando tudo vai mal, a sua reação se torna uma mensagem. E aqui quero dizer com compaixão: não se trata de agradecer pela dor. Trata-se de agradecer em meio à dor, pela presença de Deus. Seus filhos, mesmo que já sejam adultos, observam. Observam como você fala quando há escassez. Observam como você reage quando há doença. Observam se a sua fé é real ou se era apenas para os dias confortáveis. Quando eles o veem dizer: Deus, eu não entendo, mas confio. Obrigado porque não me soltas. Recebem uma herança de coragem espiritual. Talvez você pense: eu não tenho muito para deixar. Ou talvez diga:
Meus filhos já estão grandes, já é tarde. Não, não é tarde. Nunca é tarde para semear luz. Filhos adultos também aprendem, também são curados, também mudam quando veem seus pais mudarem. Às vezes, a maior pregação não é o que você disse anos atrás, mas o que decide viver hoje. E aqui vem o ponto de virada. A sua gratidão hoje é herança de amanhã. O que você semeia hoje, seus netos colherão amanhã. Se hoje você rompe o padrão da reclamação, amanhã eles viverão mais livres. Se hoje você constrói uma linguagem de honra, amanhã eles terão relacionamentos mais saudáveis. Se hoje você aprende a ver a bondade de Deus, amanhã eles terão uma fé mais firme. Então tome uma decisão suave, mas firme. Comece com uma prática, uma só. Não tente fazer perfeito, faça real, faça constante. E deixe Deus transformar a sua gratidão em uma grande árvore, uma árvore que sustente gerações. E agora, quero levá-lo a um lugar que vai além desta vida. Porque o que você agradece aqui, não termina aqui. Ressoará pela eternidade. Número 15. Gratidão eterna, ensaio para o céu. E agora quero levar você a um lugar que vai além desta vida. Porque o que você agradece aqui, não fica aqui. Ressoa, continua vibrando no espírito, e um dia, quando tudo o que é temporal se apagar como uma vela, o que é eterno continuará aceso, e então, na eternidade, a gratidão não vai terminar. Vai começar na sua forma perfeita. Escute isso com reverência, como quem abre uma janela e por um segundo vê o céu. Em Apocalipse 7:12, ouve-se um cântico que não esfria, uma adoração que não se cansa, uma gratidão que não se interrompe. A bênção e a glória e a sabedoria e a ação de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Não é apenas uma frase bonita, é uma cena real, é a atmosfera do céu, é o idioma dos redimidos, é a respiração da eternidade. E por isso hoje eu lhe digo algo que pode mudar a forma como você vive o seu dia. Cada vez que você agradece aqui, está ensaiando para esse concerto eterno. Assim como um músico ensaia em silêncio uma e outra vez, até que suas mãos fiquem firmes e o ouvido se afine, você ensaia a sua alma quando diz obrigado, mesmo que ninguém aplauda. Você ensaia quando agradece na cozinha, no ônibus, no trabalho, em uma cama de hospital, em uma sala onde espera notícias, em uma noite em que custa dormir. Você ensaia para o céu quando escolhe a gratidão no lugar onde reclamar seria mais fácil. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas a gratidão é uma das poucas coisas que você faz na terra que não ficam presas à terra. Muitas coisas aqui são temporais. A rotina, as pendências, a pressão, as conquistas, até as dores. Mas a gratidão é eterna, porque está conectada diretamente com Deus. E Deus é eterno. E quando você agradece, toca em algo que não morre. Há pessoas que pensam que agradecer é apenas mais uma tarefa, como se fosse outro peso sobre o cansaço. E eu entendo essa resistência, porque quando você está exausto, quando está esperando uma resposta, quando chorou muito, parece que agradecer seria fingir. Mas não é fingir. É lembrar quem Deus é mesmo quando o seu coração está tremendo. É dizer, Pai, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. E essa confiança expressa em gratidão é fé pura. Por isso, o Salmo 75:1 diz, graças te damos, ó Deus, graças te damos. Perto está o Teu nome, os homens proclamam as Tuas maravilhas. Veja como é precioso, perto está o Teu nome. A gratidão faz você perceber a proximidade de Deus. A reclamação faz você se sentir sozinho. A gratidão faz você se sentir acompanhado. A reclamação aumenta a escuridão. A gratidão acende uma lâmpada. A reclamação prende você à terra. A gratidão abre uma janela para o céu. E aqui vem uma verdade profunda mais simples. Aqui praticamos, lá faremos perfeitamente. Aqui a nossa gratidão às vezes é misturada, às vezes é tímida, às vezes é interrompida pelo medo. Mas lá não haverá ansiedade que corte o seu louvor.
não haverá trauma que feche a sua garganta, não haverá cansaço que diga chega. Lá, a gratidão será completa, livre, limpa, sem peso, sem dor. Aqui, a gratidão é um treinamento. Lá será um gozo eterno. Então, se hoje você sente que o céu parece distante, se lhe parece irreal, torne-o palpável com uma prática pequena. Feche os olhos por um momento e escute esse cântico de Apocalipse como se você estivesse lá. Imagine-se cercado de luz, de paz, de santidade. Imagine o seu coração sem feridas, a sua mente sem ruído, o seu corpo sem cansaço. E no meio de tudo isso, a sua boca dizendo com alegria: ação de graças ao nosso Deus pelos séculos. Esse é o seu destino, esse é o seu lar. E cada obrigado que você pronuncia hoje é um passo nessa direção. E eu lhe digo com amor de pai, com verdade de pastor, você não está perdendo tempo quando agradece. Não está sendo ingênuo, não está negando a realidade. Está investindo no eterno. Está construindo dentro de você uma linguagem que lhe servirá quando chegar o momento de atravessar a última porta. Está afinando a sua alma para o dia em que verá Jesus face a face. Porque no fim, a gratidão não é apenas pelas coisas. A gratidão é por Ele, pela sua presença quando você se sentiu sozinho, pela sua força quando você não tinha forças, pela sua provisão quando parecia impossível, pelo seu consolo quando ninguém entendia, pelo seu perdão quando você se sentia indigno, pela sua fidelidade quando o mundo mudava. E quando você chegar à eternidade, vai entender que muitas das coisas que aqui doeram também foram lugares onde Deus o sustentou sem que você percebesse. Então hoje, enquanto continua caminhando nesta terra, viva como quem ensaia para o céu. Agradeça como quem está se preparando para o maior concerto. Não espere que tudo esteja perfeito para dizer obrigado. Diga obrigado para lembrar a sua alma que Deus continua sendo perfeito. E se você não sabe por onde começar, comece por isto, agora mesmo, com uma frase simples e real. Senhor, eu te agradeço porque estás comigo. Eu te agradeço porque o teu nome está perto. Eu te agradeço porque o melhor que vem não é apenas um milagre temporário, é uma eternidade contigo. Hoje você compreendeu que a sua gratidão é um ensaio para a eternidade. Deus viu a sua disposição em ouvir e está orgulhoso de você, não por ser perfeito, mas por abrir o seu coração para Ele. Lembre-se de que agradecer não é uma obrigação, é o presente que cura você enquanto o oferece. Deixo-lhe um desafio. Nesta noite, mencione 3 coisas específicas pelas quais você é grato e repita isso por 7 dias. Você verá como tudo ao seu redor começa a mudar. Se esta mensagem ajudou você, compartilhe com alguém que precisa de esperança e inscreva-se para continuarmos crescendo juntos. O que você agradece hoje ressoará para sempre. Vá em paz, porque você é profundamente amado. Até breve.